E lá naquele tempo, já naquele tempo, os religiosos eram chamados por Deus, através dos profetas, a se consertarem, a se converterem, a se corrigirem. Pasme, senhores. Tudo que se falou a respeito do prometido do Messias se cumpriu. E até hoje a maioria deles, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, está esperando o Yeshua. Só que para nós não existe esse Yeshua. O Messias já veio, cumpriu tudo que as profecias falaram dele. E agora nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo, Rei dos Reis. Mas como o diabo é astuto, ele agora tenta mais uma vez desviar o foco das atenções principal da salvação, que é Jesus Cristo. Porque esse Jesus que nós pregamos não foi aceito pelos sacerdotes, pelo contrário, foi expulso, acharam que ele tinha demônios, repudiaram, a ponto do Senhor Jesus Cristo ter fundado uma nova igreja e não convocou nenhum deles como apóstolos. Mas já antes de tudo isso, o Senhor Deus tem preparado os seus servos, as suas servas, e até hoje a nossa majestade Jeová Deus tem um carinho especial para com aquelas ovelhas que querem um compromisso sério, que dão ouvido à sua santa e bendita palavra. E o Senhor continua a nos dizer: eis que estendi minhas mãos todos os dias a um povo obstinado, povo contumaz, povo que tem prazer em andar por caminhos que não é bom, povo que segue as suas inclinações. É esse povo que sem cessar me provoca abertamente. Irmãos, não é Moisés que está falando, não é Isaías que está mandando esse recado, não é o irmão Domingos, nem qualquer um pregador missionária que abra a palavra, a voz da profecia, para corrigirmos, para nos admoestarmos, nos chamarmos a atenção. Não. Mas o próprio Deus, que nunca é passado. Muitas pessoas acham que Jeová Deus é passado, que hoje não conta a vontade do Senhor Jeová Deus. Hoje ele se esquece do Senhor Jeová Deus e fala só em Jesus Cristo, se esquecendo que o Senhor Jesus Cristo já nos advertiu, já tem cobrado de nós constantemente. E todos os dias o Senhor cobra, que aquele que negar o Pai, nega o Filho. E aquele que negar o Filho, nega o Pai. Nós vemos, estamos cercados de religiosos. Uns nega o Filho, pois não conhece o Senhor Jesus Cristo nas suas pregações. Fala tão somente em Jeová. Confessa o Pai e nega o Filho. Outros confessam o nome de um Deus
que não se apresenta, é só Deus, e nega o nome do Senhor Jesus Cristo. Outros confessam o nome de Jesus Cristo em suas casas de orações e negam o Senhor Jeová Deus, nega o Pai. De maneira que não temos que ser assim. As ovelhas do Senhor Jesus é um só povo, um só rebanho, independentemente em que modalidade, sobre qual tipo de placa de igreja esteja congregando, não importa. Ovelha do Senhor Jesus está sempre pronta a buscar a obediência, está sempre a honrar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que em muitos lugares nem falam. Esse é que é esquecido, menosprezado. Esse que é, na maioria das vezes, blasfemado entre nós. Porque muitos de nós, profetas, mentirosos ou verdadeiros, na maioria das vezes, queremos usurpar o status do Espírito Santo e então lançamos as profecias que advêm das nossas imaginações turbulentas, de tribulações, de ansiedades, de provações deste mundo. Na maioria das vezes, porque nos submetemos às vontades carnais, então nos vêm as tentações, das quais o Senhor Jesus nos tem falado. Sobre vós não vem tentação alguma senão carnal. Que Deus tenha misericórdia. E nós, em nossos desvarios carnais, nos envolvemos nas carnalidades e depois passamos a sofrer consequência de nossos próprios pecados e ainda caluniamos o diabo. Eu chegava na padaria para comprar pão e alguém lá da padaria precisou usar o banheiro. Então a funcionária da padaria dizia para a outra: mas rapaz, o diabo é sujo, né? A outra dizia: por quê? Ela dizia: pois é, rapaz, o diabo não escondeu a chave, daí eu estou aqui querendo usar o banheiro, mas o diabo é sujo mesmo. Pelo amor de Deus, Senhor. Os ensinamentos estão muito longe da justiça de Deus. O Senhor Deus não quer que a gente levante calúnia, nem mesmo ao diabo. Eu falei: minha jovem, o que você está fazendo aí está alegrando o diabo, porque você está caluniando ele. Se você morrer assim, simplesmente por essas calúnias, lá no grande dia, você vai ter que dar conta. Não fique pensando porque você calunia o diabo. Tudo que acontece de ruim ao diabo, o homem não quer ser responsável por nada. O pecador já vem lá desde Eva. Eva não quis assumir a sua culpa, nem tampouco Adão. Quando Adão foi inquirido, jogou para cima de Eva a responsabilidade. Eva, da sua vez, quando foi inquirida por Deus, lançou sobre a serpente. Mas o Senhor Deus puniu os três, castigou os três, castigou a serpente, castigou a Eva e castigou Adão. Então, meus irmãos, desde a criação do homem e da mulher, Deus tem criado normas imperativas, no sentido de que não faça, não coma. Partiu dali. A primeira ordem foi: não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não comeram? Primeiro pecado. E assim o primeiro pecado foi a desobediência. O segundo pecado, Caim matou Abel, desobediência. Porque Deus havia falado com Caim, mas Caim não atentou para a voz de Deus. E assim o povo cresceu, se multiplicou,
a ponto de a violência crescer assustadoramente, e a terra clamava ao Deus poderoso providência, porque já não suportava mais beber o sangue dos humanos. Foi quando Deus manda então o dilúvio e matou todos aqueles que nenhum compromisso tinha, nenhuma capacitação tinha para entrar na arca com Noé. Nem mesmo os filhos de Noé tinha, nem a mulher de Noé tinha. Mas por causa de Noé, e que Deus queria manter a espécie humana sobre a face da terra, Deus salvou Sem, Cão e Jafé e as 3 esposas desses homens, e a própria esposa de Noé. Meus irmãos, mas de lá para cá Deus continua a cobrar de nós. E aqui na voz da profecia, Ele está dizendo: estendi minhas mãos todos os dias ao povo que caminha por caminho que não é bom, povo que não cessa de me irritar, de me provocar abertamente, oferecendo sacrifícios em jardim, queimando incenso em altares de tijolos, povo que tem prazer em viver nos túmulos e à noite se oculta nas covas, povo que come carne de porco em suas panelas, tem sopa de carne imunda. E esse povo ainda diz uns com os outros: afasta-te de mim, não te aproxime de mim, pois eu sou santo. O Senhor Deus diz. E essa gente é uma fumaça em meus narizes, um fogo que queima o tempo todo. Olha, está escrito diante de mim: não ficarei calado, mas lhes dareis a paga em total retribuição, tanto pelos seus pecados como os pecados dos seus antepassados, pois praticaram as mesmas obras. Deus seja louvado, meus irmãos. E aqui não é coisa do irmão Domingos. Aí não é o que o irmão Domingos quer. Muita gente não entende o que Jesus Cristo diz, quando Ele está falando: não são os que dizem Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nós já ouvimos lá no capítulo 56 o que é que Ele promete aos seus servos e às suas servas que guardam o sábado: um nome maior que de filhos e filhas, uma morada na sua cidade santa, que nunca se apagará, um nome eterno. Mas vamos lá, porque o Senhor Deus, Ele não tem prazer na iniquidade, não tem prazer na mentira, não tem prazer no pecado, mas Ele ama-nos, nós que somos pecadores, e quer nos salvar da segunda morte. Ele quer nos livrar da condenação da segunda morte. Por isso que Ele tem falado, por isso que Ele tem exortado, porque Ele nos tem preparado já lá em Isaías: novos céus e nova terra. Ele está lá dizendo: pois vejam, criarei novos céus e novas terras, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente do homem. Alegre-se, porém, e regozijes para sempre, porque eu vou criar Jerusalém para regozijo, uma nova Jerusalém. A profecia que nos vem através do profeta Isaías, quando na verdade ele diz: eu vou criar
essa nova Jerusalém já estava criada desde a fundação dos séculos. Mas quando ele diz na voz da profecia, eu vou criar, é no sentido de trazer a consciência do homem, de trazer ao homem a verdadeira cidade santa, a nova Jerusalém. É quando ele vem através do seu Filho amado, já depois de ressuscitado. E aí ele esclarece, mas de uma maneira entendível. Ele fala da Jerusalém. Eu ouço tantos profetas se colocando como Deus, dizendo: eis que eu abrirei janelas. E eu quero que alguém me prove de Gênesis Apocalipse aonde é que a cidade santa tem janela. Parece até que os irmãos profetas, parece não, são ignorantes, não sabem qual é a utilidade de uma janela. Uma janela numa casa para que serve? Isso, ventilação, entrada de luminosidade, né? Para que a casa fique clara, o vento circule e acabe com aqueles fungos, né? E a casa não fique abafada, cheirando a mofo, a casa não fique na penumbra. Mas com Deus, na cidade santa, não vai se precisar de janela, porque o Senhor é a luz que ilumina todos nós. Como diz a palavra de Deus, lá na cidade santa não será preciso a presença do sol, porque o semblante do nosso rei é que é a nossa luz. Aleluia. Amém. Então, meus irmãos, a nossa palavra é a mesma palavra que foi antes, que é agora, que será até a consumação dos séculos. Veja o que é que o profeta traz para nós de Deus no capítulo 66. Assim diz o Senhor Jeová Deus: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés, ou seja, o escabelo de meus pés. Que casa vocês edificariam para mim? Não foram minhas mãos que fizeram todas as coisas? E por isso vós viestes a existir? Pergunta-nos o Senhor. Nossa missão é trabalhar em prol da salvação das almas dos que querem, dos que creem. Por isso, fica com o verdadeiro Deus, se assim podeis ficar. Fui.